Eh, Olá, boa noite a todos e a todas. Vamos entrando aos poucos, iniciando a nossa este momento também de partilha da palavra de Deus. Eh, Terminamos de escutar a Marcelo, muito interessante com essas palavrinhas que ele nos oferece, mas também a importância de caminharmos juntos e também ir aprofundando dentro do mistério. Daqui a pouco também chega o Padre Carlos, que foi dar uma bênção. Mas por enquanto nós continuamos meditando este momento de encontro através da palavra. Queremos acolher a Patrícia Albino Rodrigues. Patrícia, saudações para você, para o Júlio também. Boa noite. E vamos assim aos poucos, né? Vamos aos poucos meditando. Vamos entrar no outro mês novo, mês de agosto, e vamos também continuar com esse tempo ordinário. Já estamos na semana 18ª e é um tempo também para nós refletirmos como estamos caminhando e agradecer a Deus. Acredito que cada momento que nos encontramos é uma oportunidade para agradecer a Deus, para colocar-nos a caminho e para poder continuar crescendo entre nós. Estamos com vida, estamos aqui e precisamos continuar, não? Ieda Paiva também está aqui conosco. Ieda, bem-vinda. É uma alegria poder estar. Que bom que está aqui conosco. Está seu Guedes também. Boa noite, seu Guedes. Deus abençoe. Seu Guedes também, que nesses dias estava celebrando a Senhora Santana, não? Padroeira lá de Guaraciaba, não? Lá em Minas Gerais, na região de seu Guedes. A padroeira, lembrando todos os avós também, não? Dona Conceição Gervelli Travaquini, boa noite, Dona Conceição. Deus abençoe a senhora, a família inteira também. Que alegria estarmos juntos aqui nesse momento de partilha, não? Judite Beraldo, boa noite. Dona Judite, bem-vinda também, que Deus abençoe. Carla Lago Belardo, Carlinha, boa noite. Carlinha sempre muito chique, não? Com suas luvas, quando vem aqui conosco. Bem-vinda. Ninfa Raquel Pereira Barrientos. Ninfa, bienvenida, buenas noches. Parece que Ninfa de Paraguay, ¿no? Qué bueno que está aquí, qué bueno que estás aquí con nosotros también, Ninfa. Ia ver uma coisa aí. Diz que não dá para tocar o nariz, não, mas já toquei. Boa noite. Gisele Cerati, boa noite, Gisele. Deus te abençoe. Bem-vinda também. Sueli Rodrigues, boa noite, Sueli. Dona Sueli, que é dos catequista, não? Vamos ver quem mais está por aqui conosco. Rodrigo Fernandes Vitorino. Boa noite, Rodrigo. Bem-vindo para esse momento de partilha. Lembrando, sobretudo, que cada momento que nos encontramos, o Marcelo falava uma coisa muito bonita, não? Que era sobre a questão da comunidade. Quanta falta não sentimos da nossa comunidade, de estar perto dos outros, dizia, de dar um abraço, de dar a mão. Hoje é interessante que Dona Lourdes apareceu depois de 4 meses, não? Dona Lourdes está por aí, da liturgia, ministra também, e veio, eu acredito que não se conteve e deu a mão para o Padre Carlinhos, não? Saudou. Falei, Dona Lourdes, não pode. Mas acredito que sempre vem para nós essa ideia de tocar, não? De abraçar, de querer estarmos juntos, de sentir-nos acolhidos, não? Mas vamos aos poucos também, aprendendo e cuidando-nos mutuamente. Carolina Rodrigues Spaziani, boa noite, bem-vinda, Carolina. Que bom que está aqui. Josival, boa noite, Josival. Estou tentando descobrir o quebra-cabeças que você deixou.
Tá difícil, Mas vou conseguir. Não posso me entregar tão facilmente, né? Jesús Manso, saudações, Jesus, o Padre Jesus, não, que esteve aqui como diácono em nossa comunidade e que agora ele está muito chique lá no sul, em Cascavel, né? Ia dizer em Santa Catarina, mas não, Cascavel está no Paraná. Então, bem-vindo, Jesus, também a este momento de partilha, onde vamos ver um pouco a palavra de Deus. E como dizia, a palavra de Deus sempre nos sustenta, sempre nos dá uma coisa nova. Que nos diz a palavra de Deus, não? Betty Collier, bem-vinda, boa noite, Betty. Ninfa nos disse, sim, sou do Paraguai. Ah, você está... A ver, Ninfa, você mora no Brás. Então, eu tinha certeza, oh, Ninfa, eu te iba a decir feliz cumpleaños, solo que no estaba seguro, había visto en algún lugar. Feliz cumpleaños, parabéns. Que Nossa Senhora de Cacupe te abençoe a ti, a tua família, que possa sempre estar com muita e livre de toda doença. Não? Neste momento pedimos saúde para Deus. Então, Ninfa, parabéns. Muito bem. Temos a Sandra Lopes. Sandra, boa noite, Sandra. Deus te abençoe. Está aí já com Josival também. Ana Cristina Arroyo, boa noite, Ana Cristina. Bem-vinda. Dona Celina Montiveller, boa noite, Dona Celina. Deus te abençoe. Como é que está o marido? Está bem? A senhora está se cuidando? Isso, Sandra saudou ao Padre Jesus. Dona Zilda Pessotti Battistini, boa noite, Dona Zilda. Nesses dias, Padre João estava feliz porque a senhora ligou, né, para ele aí, estava contando para nós. Muito bem, então vamos, já que temos uma boa turminha aqui presente, iniciamos só para pedir a presença de Maria Santíssima em nossa vida e em nosso caminhar. E vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito bem, acolhemos a dona Cida Silva. Boa noite, Cida. Deus te abençoe. E, pois é, Ninfa, que bom que está aqui. Parabéns, cuidar-se muito. Vamos escutar, portanto, como dizia no início, começamos o mês vocacional, mês de agosto. E aqui, como nós estamos, também é um momento para nós centrarmos dentro de um mês que é um tanto especial para nós na igreja aqui no Brasil, mas também para nós poder rezarmos pelas vocações. Precisamos, isso está no fundo do mês de agosto, portanto rezamos pelas vocações, por todas as vocações que existem na igreja, e também meditamos a palavra. Aquilo que nós vamos ver hoje são algumas chaves para nós poder entender ou para nós poder saber de que vai tratar a palavra de Deus no próximo domingo e que nos preparemos também. E nós sabemos que estamos num momento assim meio diferente, as celebrações um pouco apressadas, mas estamos tratando de estar em comunhão. A palavra tem que nos interpelar e todos os dias temos que rezar, temos que meditá-la, então temos toda uma semana para poder fazer. Pedimos a Deus que nos ilumine também na palavra, que nos fortaleça e que nos ajude a fazer as coisas da melhor forma, né? Temos também a Tati Soares de Souza. Boa noite, Tati. Deus te abençoe, bem-vinda. Também saudações aí ao Júnior e aos meninos. Que Deus abençoe também neles. Dona Maria José Nunes Stefano, Dona Maria José, que é nossa psicóloga da promoção humana aí. Saudade da senhora também, não? Deus abençoe.
É, um trabalho belíssimo que é feito também de acompanhamento àqueles que estão passando por situações difíceis, através do acompanhamento psicológico, né? Então, vamos lá, escutar, vamos partir hoje do Evangelho, vamos à inversa, para poder lembrar. Como dizia, estamos começando este mês novo, mês de agosto, e é um momento para agradecer a Deus. Temos que agradecer a Deus, olha, tantas situações, tantas coisas, e estamos aqui. Deus nos preservou, tantas pessoas que partiram. Hoje nos mandavam o número de padres falecidos também pelo Covid-19, os bispos falecidos, e não tem sido poucos aqui no Brasil, né? O número parece que cresce, e estamos aqui, então temos que agradecer a Deus, né? Deus que nos protege, e também nós que temos que cuidar-nos, né? Terezinha da Silva Pinto, boa noite, Terezinha. Bem-vinda a nosso encontro também. Vamos ver. Vamos neste momento, por isso, Josimar nos colocou aí a primeira leitura, mas nós vamos partir do Evangelho, né? O Evangelho que é o coração, e daí nós vamos à inversa. Como dizia, estamos na 18ª semana já do tempo. Nós superamos, estamos já em conta regressiva, terminando 2020. Então, nós vemos como Deus continua nos iluminando, nos acompanhando, e vamos superar isto juntos, se Deus quiser, né? Alceu Antônio Leocádio, boa noite. Esse é o Alceu, que nesses dias também esteve de aniversário. Rezamos pelo Senhor na missa, e que Deus o preserve também com muita saúde. Sandra esteve de aniversário, a Darlene, seu Iá, amanhã é a Fernanda, e temos que agradecer a Deus, né, pela vida. Estamos aqui, temos que chegar no final do ano com a graça de Deus. O Evangelho está tomado aí, como nos disse, como nos colocou Josival, Mateus 14, versículos do 13 ao 21. Mateus 14, do 13 ao 21, né? Terezinha Bernardes Inácio, boa noite, Terezinha, que está lá em Cariaçu, em Minas Gerais. Saudades de Minas Gerais. E saudações a todos os mineiros, né? Hilda Breda, boa noite, Hilda. Deus te abençoe. Que bom ter aqui presente também. Vamos lá, o Evangelho de Mateus 14, 13 ao 21. Vamos lá. Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora, dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os 2 pedaços que sobraram, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças.
Palavra da salvação. Muito bem. Vamos ver aqui. Aqui temos a dona Zilda Pesotti, diz que pede pela saúde dos padres João, Ervino, Alejandro. Amém. Né? Vamos rezar também pelo padre Carlinhos, né? Que se uniu ao time. Vamos rezar. Padre João, a pressão dele sobe e desce, né? Padre Ervino é forte. Muito bem, estamos, portanto, escutamos o Evangelho. Se nós olhamos aí, e vamos agora, pulamos para a primeira leitura. Vejam bem a relação que existe entre uma e outra, não? Lúcia Gonçalves, boa noite, Lúcia. Saudações lá para o Rio de Janeiro, para o povo carioca também, aqueles cariocas que nos acompanham, bem-vinda. A primeira leitura está tomada do livro do profeta Isaías. Assim diz o Senhor: ó vós todos que estáis com sede, vinde às águas, vós que não tendes dinheiro, apressai-vos, vinde e comei, vinde comprar sem dinheiro, tomar vinho e leite sem nenhuma paga. Porque gastar dinheiro com outra coisa que não o pão, desperdiçar o salário senão com satisfação completa, ouvi-me com atenção e alimentai-vos bem, para deleite e revigoramento do vosso corpo. Inclinai-vos ouvido e vinde a mim, ouvi e tereis vida. Farei convosco um pacto eterno, manterei fielmente as graças concedidas a Davi. Palavra da salvação. Muito bem, Victor Paulo Ramuno, boa noite, Deus te abençoe. E Márcia Ramuno, também boa noite, Deus te abençoe, estou casal. Lembrando, aproveito para dizer sobre o pastorado da sobriedade, que acontece às sextas-feiras. Então, Victor faz um trabalho muito bom com isso, né? É uma alegria que estejam aqui e também saber que a nossa paróquia tem essa pastoral tão importante neste momento onde muitos de nós estamos meio estressados, né? É alguns interessante que o estresse nos pode chegar de tantas formas, às vezes nervosos, às vezes tristes e às vezes meio complicados. Mas agora, voltando para o Evangelho, que nós estamos aqui, se vocês olharam, peguem aí o Evangelho que nós vemos, o Evangelho que nos dá um detalhe muito interessante de Jesus. Lembrem-se que o domingo celebramos o Dia do Padre, a vocação sacerdotal. Portanto, vamos rezar pelos padres esse dia, o domingo. Buenas noches, Nancy Cuellar, que también llegó. Nancy, bienvenida, ¿no? Se nós vemos aí, diz, naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. O que acontece com Jesus? O que acontece com Jesus, né? Diante da notícia da morte de João Batista. Sebastião Grace, boa noite, seu Sebastião. Que bom que está aqui, Deus abençoe o Senhor. O homem trabalhador também, seu Sebastião, aqui em nossa comunidade. Então, se vocês olham, Jesus fica triste, se vai a um lugar afastado. É o primeiro detalhe que eu gostaria que nós pensássemos, não? Jesus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, diante da notícia da morte de João Batista, vai para um lugar afastado. Não sei se já aconteceu com vocês num determinado momento, quando vocês querem estar sozinhos, não querem estar com ninguém. Uma notícia triste ou um momento de cansaço. Eu dizia, às vezes, quando nós estamos com tantas pessoas e de repente queremos sair do meio de toda a turma e ficar em silêncio, não aguentamos mais tantas coisas. Mas nós vemos aqui Jesus que se afasta da multidão para poder estar sozinho, né? Para estar.
nós vemos que em diferentes trechos também do Evangelho, ele tem alguns momentos onde ele se afasta, vai para um lugar deserto para poder estar em silêncio e em solidão, para estar em comunhão com Deus. A oração que é bem importante, não? A Tati nos diz: Jesus se afasta da multidão para estar sozinho com Deus, para entregar sua dor. De fato, esse momento onde Jesus está, onde ele se afasta e nos ensina também um método também de rezar que os padres do deserto também usaram, afastar-se de todo para estar em silêncio e escutar a voz de Deus. Agora, o que chama a atenção aqui é a tristeza de Jesus, ele que se afasta. Então, nós vemos ele como bom pastor, tem sentimentos e sofre pela dor de uma pessoa que ele ama, neste caso, João Batista, não? Clary Gisleri nos saúda, boa noite, Clary, bem-vinda. Carolina Rodrigues nos diz a tristeza mesmo, ele que fica triste diante da morte de João Batista, né? E se afasta. Uma oração em silêncio deserto. Quanto bem nos faz nós muitas vezes afastarmos, irmos para um lugar em silêncio, fechar os olhos e deixar que Deus nos fale no coração, para poder confortar a nossa tristeza, as nossas preocupações, ou tantos barulhos que às vezes acontecem. Mas ele sente a morte de João Batista. Francisco Rodrigues, Deus te abençoe, Francisco. Francisco Rodrigues, sim, olha. Ia dizer, tinha foto do São Paulo, vi a foto de São Paulo do Francisco, é São Paulino, portanto é um menino inteligente, não? Bem-vindo, Francisco. Victor Paulo nos disse: precisamos nos isolar para recuperar a racionalidade. Isto, às vezes precisamos esse momento, mas vejam, os sentimentos de Jesus, dar nome às coisas, não? Quanto bem faz às vezes. Às vezes quando você pensa agir e você diz, vamos ver, talvez não seja o melhor caminho fazer isto, né? José Roberto Piacesi nos disse, saudações, seu Roberto, também a dona Celina Bertamati também, né? Saudações. Jesus tinha sentimentos humanos também. Diante da morte de seu amigo Lázaro, também sentiu uma grande tristeza. Exato, né? De fato, no Evangelho de João, é o único trecho onde nos falam e Jesus chorou, né? Jesus que chora. Agora, se vocês olham, vamos para frente com o Evangelho. Vamos lá no versículo 14. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Que palavra belíssima, não? Ele que tem compaixão. Nós vemos primeiro ele se afasta pela tristeza, agora ele tem compaixão do seu povo, cura os doentes e tem compaixão. É uma palavra muito, muito... E se nós pensamos, já que estamos celebrando este domingo, o Dia do Padre, a vocação sacerdotal, vemos quais os sentimentos que tem que ter também um padre. Nós que olhamos a Cristo como um pastor, como modelo, como inspiração, então nós não podemos perder a sensibilidade diante dos outros. Mas Jesus, interessante Cristo, que ele se coloca como aquele que tem, como nos lembra também o Piacesi, verdadeiro homem e tem sentimentos, não escapa desses sentimentos, não? Quantos anos por quantos séculos se dizia, não? Parecia que o homem não podia ter sentimentos, os homens não choram, os homens não sentem, não podem manifestar. É uma cultura machista muitas vezes que tirou de nós certas coisas, ou também de certos padres. O padre não podia dizer em nenhum momento que estava mal, não era bem quisto, bem visto, então era praticamente
estar sempre perfeito, não? E são coisas que não entram. A humanidade, cadê a humanidade, não? O Victor Paulo Ramuno nos disse, não? Jesus, além de toda a divindade, era um gênio da inteligência emocional. Sabia lidar com os sentimentos sem perder a razão. Embora nós temos alguns extremos de Jesus, se nós vemos, por exemplo, quando me dizia um professor, quando ele entrou no templo com os vendedores e jogou tudo fora, não é que disse, oh irmãos, saia, não? Ele com certeza deu umas boas pauladas aí e talvez vamos pensar, não reconstruir a imagem. Isso não justifica certas coisas, mas nós vemos o zelo pela casa me consome. Então, deu umas boas pauladas aí, imagino, né? Josival nos disse aqui, Jesus se afasta para entrar em comunhão com Deus. Muitas vezes precisamos nos afastar e entrar em comunhão com Deus é acharmos o nosso deserto. Vocês vejam que nós somos privilegiados, sobretudo os padres, por isso todos aqueles que também fazem algum ministério deveriam, temos que fazer retiros sempre, pelo menos uma vez por ano, não afastar-nos de todos para não perder o fio com Deus, mas também para alimentar-nos, fortalecer-nos. Olga Coronel, buenas noches, Olga. Saludos también para ti. Qué bueno que estás por aquí con nosotros. Olga Coronel, que por el apellido con certeza eres paraguaya también, ¿no? Es que no por la foto aquí. Más saludos, Olga, bienvenida. Víctor Paulo Ramuno nos dice, Santo Antônio era padre do deserto e dizia que até as pedras o atormentavam. Mas quando andamos com Jesus no coração, nunca estaremos sós. De fato, nós temos que aprender a lidar com a solidão, né? E agora, lembrem-se que o silêncio vem de dentro. Eu posso estar no meio de um barulhão terrível e fazer silêncio. E eu posso estar no meio do silêncio e ter um barulho terrível que não me deixa em paz. Vocês vejam que existem coisas. É interessante. Bom, pelo menos eu confesso, né? Às vezes quero fazer um momento de silêncio e estou em tantas preocupações, tantas coisas que parece que não deixam que você possa entrar em sintonia com o mais íntimo, com o silêncio. Mas eu posso também. Tem um místico que quando eu estudava nos insistiam muito, que era fazer um deserto na cidade. Testar-nos a escutar a voz de Deus no meio de todo o barulhão. E quando eu era seminarista, muitas vezes, uma vez por ano, a gente saía no meio da cidade, no meio do barulho, para ver se conseguíamos rezar. Era testar-nos. E isso fazia com que nós criássemos uma disciplina de tal forma que quando nós tivéssemos que rezar no meio de todo o barulho, sermos capazes de encontrar. É uma arte que se aprende com disciplina, mas é isso. Santo Antão que dizia até as pedras atormentam, é quando não sou capaz de encontrar esse silêncio e essa sintonia com Deus, né? Francisco Rodrigues nos disse, interessante que ele se afasta, mas ele nos observa mesmo de longe, nos lança seu olhar. Ele tem compaixão, abarca, só que nós não podemos deixar ele em paz, não? Parece que o povo não deixa em paz a Jesus, vai atrás de, e ele se deixa levar. Nós vemos aí, estamos nos primeiros sentimentos, ele tem compaixão deles, e depois vem a outra parte, o diálogo com os discípulos, não? Diz aqui, como foi falado, né, de Lázaro, o Jesus que chora, humanidade, amizade, irmandade, aquele que nos ensina a sermos mais discípulos, mais humanizados. Pois é, nós vemos a humanidade de Jesus chega ao extremo na cruz, mas também diante da morte do outro, ele que chora, não? O versículo mais curto da Bíblia, como nós escutamos tantas vezes, e Jesus chorou.
Tati nos dice, Jesús sempre nos ensina, se afasta primeiro para se recompor e depois fortalecido através do Pai, vai ao encontro do próximo. Sim, de fato, antes de iniciar a missão no anúncio do reino, ele passa 40 dias no deserto, né? Enfrentando o demônio, as tentações. E antes de ir ao encontro com... Nós temos que ver, isso é aquilo que faz a diferença de nós cristãos. Quando eu faço uma ação que estou em comunhão com Deus, tem uma razão. Quando eu escapo, quando eu estou fazendo um serviço, uma função, é totalmente diferente, né? Quando eu tenho como motivação a fé a Deus detrás de tudo aquilo que faço, tem um sentido diferente. É muito bonito, né? Fico pensando nessas coisas. Ok, Victor nos disse aqui, cadê Victor? No episódio das chicotadas, acredito que Jesus foi didático. Precisa agir com aplicação exagerada para ensinar. Pois é, didático, mas ele deu umas boas chicotadas, né? O Jesus ficou, do seu Guedes nos disse, Jesus ficou abalado e triste com a morte de João, que além de profeta era também seu parente, queria um lugar tranquilo para viver sua dor. Pois é, nós temos aqui um dos grandes problemas deste momento, é que muitas vezes não sabemos, as famílias que estão perdendo seres queridos, não sabem como viver o luto, né? O luto que muitas vezes nós precisamos recompor-nos também. Mas aquilo que está, a mensagem central do Evangelho está no fato da sensibilidade, não? Ele como bom pastor, vocês vejam, na primeira leitura, diz, venham de graça, não precisam pagar nada, pão, vinho, está tudo aqui. Nós vemos até que ponto não vemos essas coisas. A confiança, ele que nos dá tudo. Vamos agora ao seguinte diálogo. O Josivão nos diz, Jesus se enche de compaixão quando viu a multidão. Devemos seguir seu exemplo, nos enchermos de compaixão para com o nosso próximo, principalmente dentro dos nossos lares, neste tempo de pandemia. Comando da nossa mente, nos diz Caroline, de fato, vejam aí, se nós continuarmos com o Evangelho que está aí, diz, se encheu de uma grande compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Agora nos diz, ao entardecer, está terminando o dia, né? Os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram, este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse, eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Dai-lhes vós mesmos de comer. Tem aquele canto que é belíssimo, não? Que sempre me lembro lá na Catedral da Sé em São Paulo, escutava dia de Corpus Christi, né? Para poder ver. Então nós vemos aí até esse ponto, como vem agora esse diálogo com os discípulos. Despede eles, vão embora. É tarde. E vem a resposta, dai-lhes vós mesmos de comer. Aqui nós temos uma das essências do cristianismo, que é a doação. Temos como exemplo Jesus, que se doa completamente e que manda a seus discípulos doar-se também. Começa uma nova dinâmica aqui. Doar-nos. O exemplo vem dele, não? E agora vem o grande milagre da multiplicação. Uma doação que parte daquilo que nós temos, do mais simples. A Tauvane Silva nos disse, nosso mestre e senhor, o único e maior psicólogo da história da humanidade, né? Pois é, se nós pensarmos a pedagogia, como nos fala o Victor,
ele tem uma visão, resolve, não faz que ou nos dá o caminho, o grande psicólogo, né? Consegue entender, consegue viver, sentir. Diz o Victor Paulo, onde Jesus se isolava, ele tinha uma visão privilegiada do mar de Tiberíades. Via tudo e todos, ele tinha, não? Lembre-se que no livro do Êxodo, nós temos aí que Deus olha, eu vi o meu povo sofrer, desce e age, não? Então, o olhar que é bem importante. E nós vemos aqui Jesus que olha a partir disso, tem compaixão do seu povo, mas ao mesmo tempo também ele agora nós vemos aí o imperativo, não? Dai-lhes vós mesmos de comer. O que acontece aí? Qual a resposta dos discípulos? Nós vemos aí, Osmar nos diz, Jesus pede atitude aos discípulos. Pois é muito fácil resolver às vezes os problemas dizendo, olha, vai para casa, não? Aí, dai-lhes vós mesmos. Respondam vocês. O mandato que nós vemos aqui, e os discípulos respondem, não? Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Olha que maravilhoso, não? 5 pães e 2 peixes. Se nós vamos à numerologia bíblica, 5 mais 2, quanto é? 7, não? 7 é a plenitude, a totalidade. Então, nós temos aí, até este ponto, nós vemos aí a totalidade, tudo aquilo que temos, eles estão oferecendo todos. 5 pães e 2 peixes, portanto, vai ser aquilo que vai ser distribuído, a totalidade daquilo que se tinha. Não temos mais do que isso, né? E isso nos leva a pensar também, nós precisamos dar tudo aquilo que nós temos, a perfeição, nos diz Cida Silva, de fato, a perfeição, a totalidade, o 7, não? Que nós vemos nas Sagradas Escrituras, tudo é bem simbólico. E nós vemos aí o pão, os pães e os peixes, e nós vemos aí como acontece. Acontece e ele manda distribuir, não? Não manda, ele faz diretamente, ele coloca os discípulos para distribuir. Então os discípulos estão trabalhando, são eles que estão fazendo. Ele usa os discípulos para ir ao encontro dos outros a partir daquilo que eles têm. É a grandeza, não? Alguém diz, mas não existiu a multiplicação. Não existiu, nós estamos olhando aí, não? Mas também nos ensina, vem no ensinamento para nós. Vem agora, nós temos a Eucaristia, onde Ele se doa completamente por nós. Mas nós temos aí também aquilo que vem para a nossa parte, não? Luana Caroline, nossa Luana, não? Que nos ajuda aqui na equipe da acolhida, da higienização. Deus abençoe, Padre, que possamos sempre confiar na providência divina. De fato, precisamos confiar em Deus. Parece que quando chegamos ao extremo, sempre tem alguém que nos partilha, não? Eu confesso que estávamos muito preocupados com a promoção humana, que mês passado foi pouco divulgado o Domingo da Solidariedade, e não sabíamos se íamos conseguir para distribuir a todas as famílias que estamos atendendo. E este final de semana, hoje, indo lá na promoção humana, ficava bem feliz porque o povo, Deus não abandona, nem vocês também não. Então, obrigado por isso, aproveito para agradecer, né? Zé Roberto Piacesi nos disse a mensagem da partilha. O milagre acontece ainda hoje, desde que compartilhemos o que temos com os que mais precisam. Se partilhamos todos, inclusive nós, teremos em abundância, não? Então, este é o grande milagre da multiplicação. Como vivemos hoje com a partilha, quando somos capazes de partilhar
de dar um pouco daquilo que nós temos. Parece que quando nós abrimos a mão, Deus nos abençoa, não? Deus nos abençoa quando partilhamos um pouco daquilo que nós temos. Então, é uma coisa fantástica, não? Como acontece isto? Tem aquele canto do Padre Zezinho, nós somos a igreja do pão partilhado da igreja da paz, alguma coisa assim. Mas eu acho belíssimo esse canto porque sintetiza com muita propriedade o coração do Evangelho e da Eucaristia, não? Hilda Breda nos diz: a multiplicação dos pães e dos peixes nos lembra que sempre que doamos, nada nos falta e tudo que temos parece que se multiplica. Pois é como nós que somos de famílias numerosas, não? Parece que de pouquinho a pouquinho, quando a mãe partilhava na casa dos vós, não? Todo mundo come, todo mundo é capaz de distribuir, de partilhar, e ainda sobra um pouco, né? Ou quando sobra. Nós em casa, Padre Vino é famoso porque ele sempre tenta limpar a panela, não? Ele diz para não guardar os restos, porque senão se podem perder, não? E é um sinal muito interessante para que nada se possa perder. Nós vemos que na multiplicação também se recolhe aquilo que sobrava, né? Aquilo que sobrou, não pode perder-se nada. Por isso é um pecado grandíssimo quando jogamos as coisas fora, não? Não pode faltar. Eu sempre digo, não? Se precisa, compramos, não tem problema, mas que não se perda. É um pecado grande, né? Victor nos disse: Jesus era gênio das emoções, mas nos episódios do Evangelho, nosso mestre ensina que há fartura para todos. Apenas temos que distribuir melhor as riquezas do mundo. Eis o grande ponto, não, que nos diz o Papa também, que ele insiste. Precisamos distribuir, partilhar. Os padres da igreja, os primeiros santos, eles diziam: não, a roupa que você não está usando no teu armário pertence a alguém que está lá na rua. Os sapatos que você não usa, que estão aí, não são teus, são daquele que está lá. Era fortíssimo, não? Enquanto a traça consome tudo, então melhor usar, não? Eu não quero dar essa camisa porque eu gosto muito e me lembra, mas não entra mais, você engordou. Mas me traz uma lembrança, mas enquanto isso, alguém poderia usar, não? Milene Nascimento, Deus te abençoe, Milene. Marinei Martinez, boa noite, Deus te abençoe, Marinei. Também, não? Saúde a todos, Marinei, que também nos ajuda tanto aqui, não? Adela Montenegro, buenas noches, Adela, Dios te bendiga. Saudades também de ti, Adela. Isto, Piacese aqui nos coloca a frasezinha da letra, não? Somos a igreja do pão repartido, do abraço e da paz. Fantástico, hein? O dia que nós não tenhamos Eucaristia, então perdemos o sentido da igreja. A Eucaristia, Deus mesmo que se oferece, mas também que se concretiza muitas vezes a partir dos pequenos sinais de generosidade que nós temos, né? Isto eu penso sempre, não? Quando uma mãe fala para o filho: olha, deixa para teu irmão, partilha com teu irmão, já estamos ensinando a viver a Eucaristia em casa, não? Minha mãe dizia: falta tal, então deixa aí um pouco. Ver essas coisas. Alceu nos dá aqui um comentário. Vamos ver que diz: Jesus, após receber a notícia da morte de São João Batista, se retira para um lugar deserto e afastado. São Tomás de Aquino se pergunta por que Jesus se afastou, e ele, lendo os Santos Padres, encontra 4 razões. E São Jerônimo
investigando por que dessa atitude, não se retirou a um lugar deserto por temor de que lhe tirassem a vida, como julgam alguns, mas para poupar os seus inimigos, a fim de que não acrescentassem homicídio sobre homicídio, ou para adiar a sua morte até o dia da Páscoa, no qual o cordeiro era imolado. Por isso, ele diz, em outra parte, quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Sim, é uma leitura eclesiológica, aquela que faz ao céu, é que tem um texto de Overman, onde nos fala sobre a questão da igreja, comunidade em crise, e a perseguição, né, do discipulado. E uma leitura que pode ser feita sobre o Jesus que escapa, que vai porque ainda não chegou a sua hora. Mas vemos aqui, lembrem-se que estamos no domingo do bom pastor, da vocação sacerdotal, e ele se coloca também como exemplo, não vou dar-lhes um chamado à vocação, né? Então isso nos ajuda também para poder entender. Vejam como a palavra é rica e nos oferece tantas formas ou tantos caminhos para nós poder rezar e poder entender, né? Víctor Paulo Ramuno nos diz: a verdadeira caridade é saber partilhar com os menos favorecidos, não só os bens, mas o conhecimento e o trabalho pastoral. Exato. Celina nos diz: quanto mais partilhar, mais sobra. Sim. Víctor Paulo nos diz: Padre Ervino tem muita consciência ambiental, grande virtude. Pois é. Essa partilha se aplica, nos diz Piacenzi, a todo, também nosso saber, nossos conhecimentos. Se partilhamos, ficamos mais sábios. Pois é, vejam que na pastoral é uma coisa impressionante, não? Por exemplo, quando alguém não quer partilhar com o outro, porque acha que alguém vai tirar o posto. Aí é muito egoísmo, não? Ser muito mão de vaca. É como quando eu chego num serviço, num trabalho, e não me ensina o outro por medo a eu ocupar seu lugar. São coisas, não são coisas muito humanas. A Tati nos disse: graças a Deus temos um povo muito bom em nossa comunidade, onde a promoção humana possa existir e partilhar devidamente com quem realmente precisa. Amém. Pois é uma coisa muito interessante, porque nós estamos numa fase diferente. Nós temos muitas famílias que estão sendo atendidas agora diretamente aqui na nossa comunidade, né? Além de todas as emergenciais. Agradecemos a Deus por isso e vamos para frente, né? Que Deus abençoe sempre a todo mundo. Josibão nos diz: temos que partilhar sempre. Existe um ditado muito antigo onde diz: o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Pois é. Deus é bom. Gente boa. Ele, se nós olhamos, olha quantas coisas vivemos, quantas situações, e apesar de tudo estamos aqui. Então temos que pensar, quando parece que tudo está terminado, Deus aí entra, né? Delia Ramos Ávila, buenas noches, Padre Alejandro, Dios lo bendiga, la Virgen de Guadalupe. Amén, Delia. Saludos a la gente del Salto, allá por México también. Bienvenida, que Dios te bendiga. Víctor Ramuno nos dice: embora dividir os bens seja importante, devemos ter em mente ensinar a pescar. É mais importante que apenas dar os peixes. Aquele que é ajudado e cresce, amanhã será mais um para ajudar aos necessitados. Pois é, nós temos que, existe isso. O Padre Carlos falava na quinta-feira, na live dos cerimoniários, nós não podemos ficar num assistencialismo, mas tem situações emergenciais, não? Nós temos, o ideal seria arrumar um serviço para alguém, não? E também eu acredito, tem muitas pessoas que não pedem por prazer, não é por necessidade. Temos que ajudar também, não criar dependência, porque é um pecado grande. É como se eu, às vezes, olho alguém que não quer se ajudar e eu estou dando
Demais, então, longe de fazer bem, estou fazendo mal. Alguém que só pede para tomar ou para droga, por exemplo. Então, tenho que ver, ajudá-lo de alguma outra forma. Talvez dando dinheiro, eu estou fazendo mal, né? E aí, outro pecado é contrário. Longe de fazer bem, faço mal. Sandra nos dice: o bom pastor é aquele que compartilha sua vida e seus conhecimentos conosco. Pois é. Muito bem. Olha, vamos meditar o evangelho belíssimo deste domingo. Vamos firmes, vamos continuar, não? Caminhando, fazendo as coisas. Uns avisos práticos, não? Antes de terminar, porque já levo 50 minutos e hoje já tivemos a Marcelo antes. Três coisas. Continuamos este domingo, teremos a missa às 8 horas, 11 horas, 16 e 19 horas, aqui dentro da Basílica. E lá na quadra, às 8h30, 11h30. Este domingo, por ser o primeiro domingo do mês, também teremos a meio-dia missa em espanhol. Então, se alguém quiser vir participar da missa em espanhol, pode vir também, não tem problema. Que nós estamos encontrando novas formas de higienizar e nossas equipes estão craques, não? Então, se alguém vem meio-dia, vai ser bem-vindo, não? Para a missa em espanhol também. Lembrando sempre, nós continuamos com as transmissões. Se alguém não se sentir seguro, continue em casa. Vamos ter paciência. Mas, se não, com todos os cuidados do mundo, vamos continuar. Sábado temos missa às 16 horas e às 19 horas. Se alguém quer participar da missa dominical, venha na missa do sábado às 19 horas. É um horário muito tranquilo. Só neste mês de agosto, com certeza, vamos ter, porque logo depois já começam os casamentos e nós temos que terminar, encerrar alguns horários irregulares que nós temos. Deus queira que para setembro nós já voltemos um pouco. Não é que vão voltar as coisas normais, não? Porque nós temos que esperar a que saia a nossa vacina, mas o intervalo de tempo. Com certeza vamos voltar à missa às 7, às 9, às 11. Aqui dentro, as 3 missas que nós tínhamos e as 2 missas lá na quadra, não? Para dar a oportunidade a todo mundo para participar. Vamos ajudar-nos mutuamente, vamos continuar firmes e eu gostaria que continuem rezando pelos nossos padres. Vamos rezar neste domingo pelas vocações, para poder fazer as coisas, pelas vocações, pelos seminaristas, por aqueles que estão fazendo esse caminho de formação, que não sabem para onde ir também, que estão discernindo, estão fazendo discernimento, que possamos continuar sempre firmes, não? Vamos rezar pelas vocações. Rezem por Padre Ervino, Padre João. Padre Ervino está começando aos poucos, mas nós tivemos orientações de não celebrar, mas ele vai começar a celebrar uma missa os domingos também. Eles já o sábado fez às 19 horas, agora o domingo talvez vai ter um horário e uma missa que faça, vou conversar com ele ainda. Mas assim aos poucos, né? Que nós recebemos orientações, mas também bom que com todos os cuidados, assim como todo mundo está tendo, poder fazer. Rezem pelas minhas equipes aí da higienização, da acolhida, pelas meninas, pelas senhoras, pelos meninos que estão aí, que eles estão dedicando tempo e às vezes aí vem alguém faz cara feia porque eu não quero, papapá. Oh, nós temos que ter consideração também com esse povo, tá bom? Graças a Deus que está Padre Carlinhos aqui já está ajudando nesse tempo, então se vocês olham minhas olheiras diminuíram, né? Estamos mais tranquilos com o Padre Carlos aqui. Vamos rezar também para que Deus o deixe aqui um bom tempo, né? É o nosso superior
se toque um pouco e esteja aqui para poder ver, porque isso também tranquiliza os padres. Os padres sabem que já tem alguém que me ajuda e eles ficam melhor. Muito bem, eu acho que eu falei muito hoje. O Evangelho é belíssimo. Peguem o Evangelho, façam para poder fazer as coisas e vamos continuando para frente, né? Vamos ver a forma de envolver também os nossos cerimoniários que estão um pouco ausentes devido a que foram dispensados, mas também podem fazer algum trabalhinho aqui, né? Com os cuidados. É, pensar de alguma forma para poder continuar. Olha, os ministros estão fantásticos, estão fazendo leitura, está tudo bem comprimido. Se alguém diz, mas por que eles têm que ler? Porque eu decidi, para ter menos movimento, né, de fazer as coisas. É um momento, então está tudo irregular, temos que termos paciência. Porque eu fazia sempre o terço tal hora, rezamos da mesma forma, né? Eu às vezes vejo alguém e peço, faça você uma forma também de poder enfrentar esse momento com muita fé, não? Como estamos juntos. Muito bem, Paulo, Victor Paulo, não sei, uma das maiores caridades é a capacitação daquele que está vulnerável. Pois é. Tati nos disse, Padre, nossa comunidade está perfeita em tudo, muito bem organizada, está de parabéns. Eu também acredito, temos muitas pessoas boas que estão ajudando. Vocês veem também, Tati, ela não gosta muito que a gente fale, mas se ela vejam, o altar está belíssimo, de amarelo, tudo cheio de flores, ela que tem, está dando esse toque ao altar e tantas outras coisas que nós temos. Cada um dá um toque. Eu vejo hoje, por exemplo, olhava os filhinhos da Rita, não? Nossa ministra, os netos de Dona Lourdes, o pequenininho limpando com o paninho. Todos somos a comunidade, né? Então, todos podemos ajudar de alguma forma para cuidar a nossa casa. Quanta história nesta igreja, quanta história, quantas famílias. Prestem atenção um dia nos bancos e nos lugares, vão ver quantos nomes, quantas famílias, quanta história. Então, temos que ser os continuadores, não para colocar nosso nome aí que Deus sabe no fundo, não? Tudo aquilo que nós fazemos, mas sim para cuidar essa casa belíssima que nos deixaram os nossos padres. O Hilda nos diz, sempre oremos por nossos padres, João, Ervino, Alejandro e Carlinhos. Amém. Continuamos rezando, né? Sueli nos disse que Deus abençoe e proteja os padres. Amém. Hilda, muitas bênçãos aos voluntários que colaboram em toda a nossa paróquia. Imagina, eu agradeço. Vamos continuar rezando. Nós rezamos por vocês, vocês rezem por nós. Nós temos a Miriam Arellano. Miriam, saludos também para ti. Creo que vives allá por Guarulhos, se não estou equivocado. Vilani, ¿no? Saudações a todos os paraguaios lá de Guarulhos, de Vilani, de Jardim Jaci. Capela Nossa Senhora Aparecida, não? Maria Pascotto, boa noite, Deus te abençoe, Maria Pascotto. E Ana Cristina nos disse, gratidão ao Senhor e ao Senhor Marcelo pelos momentos de crescimento. Amém. Rezamos, né? Que Deus nos abençoe, Josival. Vamos encerrar então, agradecendo a Deus por este momento. E hoje, Dona Lourdes disse que eu já não rezo mais em espanhol e em italiano, não? Vou rezar. Se alguém mais me perguntou, sabe o que aconteceu? Que quando começamos com as missas presenciais, tinha que ir correndo, não? Com o tempo, porque as horas estavam limitadas. Agora já nos liberaram mais tempo, então vamos firmes. Tá bom? Obrigado a todos e vamos pedir a Nossa Senhora da Boa Viagem, nossa mãezinha, que nos acompanhe e nos abençoe sempre. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Nossa Senhora da Boa Viagem, rogai por nós. Senhor esteja convosco. Por intercessão de Nossa Mãe Maria, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite para todos. Vamos comer alguma coisa, né? Porque estou com fome. Vamos enfrentar, né? Então, um abraço para todo mundo. A Ângela, a Marcelo Martins, a Gisele, a Dona Cida Silva e a todo mundo que esteve aqui conosco. Deus abençoe vocês. Tchau, Nancy Cuellar. Que Dios te bendiga. Buenas noches, Marcia. Amén.